Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho trazer para vocês e compartilhar com vocês, na verdade, o resultado do diagnóstico do autismo do Steven, que foi antecipado. Para quem nos assiste e nos acompanha e já viu que eu postei um vídeo na qual o diagnóstico foi decidido pela terapeuta que seria dado daqui a um ano, quando ele passasse por uma nova análise depois dos acompanhamentos, das sessões terapêuticas e tudo mais, porém ela resolveu antecipar esse resultado e eu venho nesse vídeo aqui hoje compartilhar com vocês. Bom, para vocês entenderem melhor, vou começar pelo começo, que foi no dia 2 de junho. Nós tínhamos uma consulta marcada com a terapeuta, que a princípio seria uma consulta bem básica para a gente conversar sobre a situação do Steven. Até então não era para diagnóstico nenhum, porque ela já tinha dito que o diagnóstico só seria dado depois de um ano que ele estivesse passando por sessões, terapêuticas. E aí, gente, resumindo, dia 2 acabei tendo contrações, entrei em trabalho de parto e mais tarde mandei uma mensagem falando que o Miguel nasceu e que não teria como, mas que em breve a gente poderia voltar, no centro de atenção para que a gente fizesse uma nova consulta. Logo depois, ela me ligou de uma forma assim muito carinhosa e sensibilizada com a situação, perguntando como que estávamos e pediu para que eu fosse novamente no centro de atenção para que ela nos desse um diagnóstico e pediu para que fosse eu, o Eduardo, levasse o Steven, porque não tinha como deixar ele com outra pessoa, mas que ela pediu para que a gente voltasse lá porque ela iria dar o diagnóstico para nós. Chegamos lá e assim que nós chegamos, ela não estava com um semblante muito positivo, ela estava bem sensibilizada mesmo com a situação, até mesmo assim, um pouco mais do que a gente, porque a gente já estava esperando de certa forma, porque nós conhecemos, nosso filho, conhecemos os sinais que ele demonstra desde menorzinho, mas claro que não é uma notícia que a gente recebe, de braços abertos, sorrindo, nem nada. E até então ela disse pra mim, que infelizmente não era o melhor momento que ela poderia me dar uma notícia dessa, mas que ela tinha resolvido me dar essa notícia nesse momento, porque ela sabia que de alguma forma ela iria nos ajudar. E ela tinha razão, ela nos ajudou e tem nos ajudado bastante, porque ter esse diagnóstico você consegue levar as coisas de uma forma mais leve. Mas indo para o resultado, existe uma tabela, uma pontuação para cada tipo de processo que ele passou, como por exemplo, ele fez avaliação social, cognitiva, enfim, vários testes e existe uma nota, uma pontuação para cada teste desse. Ela foi pontuando, avaliando, item por item, ela falava, gente, foi uma conversa muito extensa, que ela conversava com a gente sobre cada ponto, cada característica do Steven. Ela explicava que, por exemplo, a pontuação média seria de 80 a 115, que seria normal. Quando está abaixo de 80, seria uma pontuação alerta para que a gente observasse que aquela criança não tem desenvolvido como esperado. E essa pontuação, ela serve de referência mesmo para que a gente observe exatamente onde a criança está com um atraso e onde que ela não está. O estudo do Steven foi feita uma consideração média. Teve alguns pontos que ele está dentro do esperado, mas ela observou que existe algumas características nele que se enquadram dentro do autismo moderado e outras características que se enquadram dentro do autismo leve. Para cada teste foi dada uma pontuação, como eu falei para vocês, e foi feita uma descrição bem breve do que ele desenvolve, o que ele não desenvolve. Então aqui, por exemplo, dentro da análise do teste cognitivo, ele teve uma pontuação ok, ele constrói uma torre, encaixa 3 formas, faz imitação de comer, coloca objetos pequenos dentro de potes, enfim, tô falando aqui pra vocês brevemente porque eu tô lendo em espanhol, traduzindo na minha mente e jogando pra vocês, mas foi basicamente isso que seria o teste cognitivo. Para o teste comunicativo, a pontuação dele foi bem abaixo da média, a gente já esperava, afinal a comunicação dele com a fala é ausente. Isso não quer dizer que ele não fala, que ele é mudo, ele sabe falar, ele faz repetições. Se eu virar para ele falar, fala mamãe, ele fala mamãe, só que ele não usa como comunicação para me chamar de mamãe, entre outras palavras, no nosso dia a dia. Então a pontuação dele foi bem baixa, porém ele identifica imagens, emite sons,
sem finalidade de comunicação e ele entende alguns gestos comunicativos, como por exemplo o tchau. Para o teste social, a pontuação também foi bem baixa, porque ele não interage muito com as pessoas, ele se envolve no seu mundo com os seus objetos. E aí são vários testes, várias análises, e no final chega numa pontuação total, que a pontuação total dele foi baixa. E aí tem uma observação aqui, que o funcionamento cognitivo dele obteve uma nota de inteligência alta. E aí ela também foi citando vários outros exemplos de situações que vão acontecer no futuro do Steven, que ele vai ter algumas dificuldades, algumas diferenças comparado com o meio, das outras crianças na sua faixa etária. Ela citou, por exemplo, que ele vai ter algumas dificuldades de entender as sutilezas. Ela disse que ele não vai conseguir pegar uma piada rápido, algumas situações como, por exemplo, tira teu cavalinho da chuva. Nós entendemos que isso, tem um sentido de tipo, esquece, não vai dar certo. Mas os autistas, alguns, dentro dessa característica, eles não conseguem entender que um cavalo, chuva, como assim? Tira o meu cavalinho da chuva? Não entendi. Seriam basicamente isso. Outra situação que ela citou seria sobre a sinceridade. Normalmente os autistas são muito sinceros e eles não têm aquele meio termo. Então, ou é sim ou é não, ou ele gostou ou ele não gostou. Então, assim, ela disse que em relação às amizades, ele vai ser uma pessoa muito sincera. Ela tentava me explicar isso de uma forma, assim, bem sutil, para que a gente pudesse entender como que vai ser a delicadeza que ele vai ter com as coisas. Algumas coisas ele não vai entender, outras sim. Que a gente precisa, trazer para ele o conhecimento das sutilezas, da percepção, que ele vai ter um pouco de déficit nisso. E outras situações também, que são inúmeras, eu quero vir trazer vídeo pra vocês pra falar mais sobre essas situações. Aqui eu citei algumas, óbvio que são inúmeras, e eu citei umas mais simples, mas também ele tem algumas outras dificuldades, por exemplo, com a recepção do não, a agressividade. Então, assim, são inúmeras. Eu quero fazer um vídeo pra falar pra vocês quais são. E pode ser que o Steven tenha, pode ser que ele não tenha, que ele desenvolva no futuro, mas ele no momento se enquadrou sim dentro do espectro do autismo, entre o leve e o moderado. Aqui no caso o Steven, que se enquadra dentro do espectro do autismo, recebe um certificado, que seria um informe médico, assinado pelo Centro de Psiquiatria e Psicologia do governo, que autoriza, com esse informe médico, nós irmos no nosso ajuntamento, que seria uma espécie de prefeitura local, e emitir um certificado de discapacidade. No momento, nós já solicitamos o certificado de discapacidade dele, que foi preenchido um formulário. Eu vou trazer o passo a passo certinho, principalmente para os pais que moram aqui na Espanha e se enquadram, em pessoas discapacitadas, não necessariamente só o autismo. Então, ele vai obter uma pontuação X e com essa pontuação nós podemos solicitar ajuda do governo com acompanhamento terapêutico. Também na escola ele tem um acompanhamento especial. Eu vou trazer para vocês, assim que nós conseguirmos, todos os tipos de benefícios ou informação dos benefícios que a gente consegue com esse certificado. Se você é pai, mãe, está passando por esse tipo de análise ou está percebendo que teu filho tem algum sintoma e ainda não iniciou essa etapa, para o descobrimento do espectro do autismo, vá atrás, se informe, me mande mensagem se eu puder ajudar vocês de alguma forma com o meu conhecimento, com as coisas que eu venho buscando para poder trazer para vocês mais contato com esse mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal porque ajuda bastante a nossa família a continuar crescendo e até o próximo vídeo. Tchau!